doente. Ali os pés não inchavam, os sapatos não envelheciam. Sabe por quê? Porque Deus estava com eles. Se Deus estiver na tua vida, com você, aleluia, pode vir um momento difícil que vier. Se Deus está no barco da tua vida, meu irmão, não se preocupe, a tempestade vai se acalmar. As ondas fortes não vão te derrubar, porque o Senhor vai parar a tempestade, o Senhor vai dar ordem para os ventos se aquietar, e você atravessar e chegar do outro lado, e poder contemplar a glória de Deus. Eu gosto muito dessa passagem do lago de Genezaré. Esses dias eu estava fazendo uma live, e eu estava falando sobre aquela região, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, assim conhecido, cercado por montanhas, tempestades de vento, ali era muito comum. E ali o Senhor Jesus estava dormindo na proa do barco, e aqueles homens estavam atônitos, tempestades de vento, a água entrando dentro do barco. A gente via ali um desespero total. Mas quem estava na vida deles e no barco deles era o Senhor Jesus. Quantas vezes nós passamos lutas e problemas que a gente acha que não vai suportar? Eu vou morrer, Deus me leva logo. Que sofrimento é esse que eu estou vivendo aqui nessa terra? Quem foi que disse que você é quem vai dar cabo da sua vida ou vai achar que é o fim? Deus está falando com pessoas aqui. Eu nem estou com esse sermão montado aqui. Estou com outra palavra para pregar, mas eu quero entrar nela ainda. Se Deus deixar, eu entro. Talvez você olhe e diz assim: para mim acabou, é o limite, não dá mais. Eu quero dizer para você que quando Jesus está conosco, quando Ele entra no barco da nossa vida, Ele tem a autoridade para mandar acalmar os ventos e o mar. Ele tem todo o poder para fazer a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. Sabe por quê? O intuito de Deus sempre é salvar, curar, libertar, transformar. Sabe por que aconteceu aquela tempestade? Porque havia um homem do outro lado que precisava de libertação. Você sabe quem era? Um endemoniado gadareno. Um homem que havia andado em sepulcros, que estava cheio de prisões, um homem que andava nu, um homem que não tinha paz, que não habitava mais em família, que dormia em cemitério. Sabe o que era a vontade de Deus? Tocar naquele homem, trazer vida sobre ele. Sabe por que se levantou aquela tempestade? Para tentar parar uma obra de Deus na vida de uma pessoa. Talvez o inimigo está tentando parar você, porque você vai fazer muitas coisas para Deus. Tem pessoas esperando você chegar lá. Não pare agora no meio do caminho. O Senhor acalma essa tempestade hoje. Levanta a tua mão aqui comigo, eu quero profetizar. É noite de profetizar. A tempestade da tua vida hoje, ela vai se acalmar, ela vai se aquietar. O Senhor vai trazer bonança hoje. Pá, Senhor, essa luta vai me matar. Não vai não. Não vai matar, porque Jesus está aí. E quando Ele está aí, tem vida dentro de você. Essa tempestade o Senhor manda dizer que Ele acalma hoje. Essa luta e problema que você acha que vai te parar, não vai te parar não, porque o Espírito, Ele impulsiona eu a dizer para você, que o Senhor ainda tem uma obra, Ele quer salvar, libertar, curar, transformar, e Ele está contando com você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O Senhor vai lhe usar muito ainda. Porque tem pessoas precisando de abraço. Porque tem pessoas precisando de uma palavra amiga. Porque tem pessoas precisando de um conselho. Porque tem pessoas precisando de uma oração. Porque tem pessoas precisando simplesmente de você estar do lado dela, do lado dele. Então vá na tua força. Assim como o Senhor disse a Gideão, vai na tua força. E liberte Israel das mãos dos midianitas. Meu Deus,
Tem pessoas que estão sendo assoladas, devastadas. Tem pessoas que estão sendo tomadas. Quantas colheitas o inimigo tem roubado? Quantas coisas boas de Deus o inimigo tem tomado? Mas você é um Gideão. Ah, mas eu sou pequenininho, é o menor da casa mesmo, Deus usa. Ah, mas eu sou o menor da minha tribo, o menor do meu clã. Mas Deus usa, Deus contou com Gideão mesmo. Porque ele mostrou para Gideão, ele chegou para Gideão, a primeira coisa que ele falou para Gideão: homem valente e valoroso. Gideão foi estrategista, ele estava malhando trigo no lagar. Ele falou: ninguém vai roubar o que é meu, não. Estou cansado desse povo estar roubando aí o que é nosso. Estou cansado desse povo estar aí, sabe, devastando tudo aquilo que nós trabalhamos o ano inteiro para colher. Na hora da colheita eles vêm e tomam tudo que é nosso, como se fossem gafanhotos destruindo a nossa colheita. Deus olhou para ele e falou assim: esse homem é diferente. Ele não se sente muito capaz não, mas eu vou dar uma moral para ele, eu vou dizer para ele que ele é valente e valoroso, porque é isso que eu vejo nele. Sabe como Deus te vê? Um homem valente e valoroso. Uma mulher valente e valorosa. E é nessa tua força que você vai libertar as pessoas que você ama. Que Deus vai te usar para alcançar vidas nesta cidade. Quantos creem nisso? Amém? Então Deus falou com alguém aqui. Deus falou com alguém aqui. Porque Deus é Deus e Ele conhece seu coração. Amém? Todas as batalhas do povo de Deus sempre foram batalhas travadas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler sobre o livro dos Salmos. Eu gostaria de falar nessa noite sobre o livro dos Salmos. O Salmo de número 120 até o Salmo de número 134, eles são conhecidos como cânticos de romaria, ou cântico dos degraus. Nós vamos entender o porquê, mas eu quero ler com você. Aleluia. Só um salmo desses. Quero ler com você o salmo de número 120, abre aí. Você vai perceber que são 15 salmos. 15 salmos que fala de romagem, que fala de peregrinação. Aleluia. Nós vamos entender isso aqui nessa noite. Quando você abrir a sua Bíblia lá e você vê escrito assim, Cântico dos Degraus. Não é assim que está escrito aí? Está em negrito. Esta hora para que seja livre do mentiroso e caluniador. Aí está embaixo assim, Cântico dos Degraus. Aqui começa o Cântico dos Degraus. Porque é um cântico de romagem, é um cântico de peregrinação. As pessoas estão indo ao Monte Sião, ao domo da rocha. Eles estão indo a Jerusalém. Eu quero ler só o verso de número 1 do Salmo de número 120, que diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Quero que você fique aí aberto nesses salmos. Esses salmos, nós vamos trabalhar em cima deles. Quando nós nos deparamos com o livro de Salmos, do 120 ao 134, é exatamente isso. É uma peregrinação do povo de Deus. Eles estão subindo. É salmo de subida. Eles estão indo ao monte do templo. Eles estão peregrinando com suas casas, suas famílias. Casa, eu digo, esposa, marido, filhos, avô, avó, crianças. Ali, toda a família se reunia 3 vezes por ano para subir a Jerusalém. 3 vezes por ano, em 3 datas comemorativas, eles estavam ali, no mínimo. Eles estavam ali para comemorar a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Então, 3 vezes ao ano eles subiam a Jerusalém. E era uma peregrinação, era uma romaria, era uma viagem,
Assim como você vê muita gente fazer romaria ao Horto, no Ceará, no Padre Cício, lá em Aparecida do Norte, em São Paulo, quando você vê as pessoas irem, eles estão indo a uma peregrinação. Às vezes é uma caminhada que leva dias, às vezes é uma caminhada que leva meses. Meu sogro mesmo conta que o pai dele saía lá da Paraíba, ele vinha comprar banana, manga, aqui em Buíque. Ele vinha de burro, de lá para cá. E demorava dias, né? E vinha de burrinho, de lá para cá, dá para imaginar. Ele veio numa peregrinação até Buíque. Lá de Itaporanga, Piancó, aqueles lados. Serra Branca, lá na Paraíba. No Agreste paraibano. E ele vinha para cá de burrinho, numa peregrinação. Fazer feira, comprar fruta, levar feijão, farinha, né? Pastor José está aí, sai direto comprar a farinha, o feijão. E as pessoas da Paraíba vinham comprar aqui. Hoje tem mais oportunidade, mais opções. Mas naquela época não tinha tanta opção. Eles iam para o lugar mais barato. Eles iam para o lugar que era melhor a feira, que era melhor o preço. E iam numa peregrinação. Nós temos aqui nesses salmos uma peregrinação do povo de Deus. Diferentemente da época da travessia do Mar Vermelho, que foi uma travessia agoniante, angustiante, essa travessia deles aqui, subida, peregrinação, é algo assim que traz um sentimento de esperança, de alegria. É um sentimento de que eles estão indo à casa do Senhor, que eles estão indo à presença de Deus. Eu quero aqui com você dizer que existem alguns passos, e por que não dizer como são peregrinações, como é uma romaria, eles estão subindo, eles estão dando passos em direção ao templo. E quando nós olhamos aqui, cada salmo desse representa um passo que eles estão dando. E é muito interessante, irmãos, que a história do povo judeu é uma história de superação. Assim como a tua história é uma história de superação. É uma história de milagres, como foi cantado aqui. Vai acontecer milagre, eu creio que aconteceu um milagre. Está acontecendo e vai continuar acontecendo. Os milagres de Deus na tua vida. Por quê? Porque você serve a um Deus de milagres, amém? E nós estamos perseverando, caminhando. Você sabia que nós estamos rumo a uma subida? Porque na verdade nós estamos caminhando em direção ao céu. Todo dia o Senhor arrebata um pouquinho da gente para Ele. Porque na verdade nós estamos sendo arrebatados todos os dias. O ser humano, ele está morrendo todos os dias. O corpo está morrendo, mas o espírito vai voltar para Deus, amém? O espírito volta para Deus. Então todo dia o Senhor está nos arrebatando um pouquinho para Ele. Nós estamos subindo, nós estamos caminhando. E espiritualmente, muito mais ainda, precisamos estar prontos, preparados, porque a volta de Jesus está cada vez mais perto. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome dEle enquanto Ele está perto. É interessante porque a geografia daquela região é uma geografia de montanhas, é uma região muito montanhosa. E eles estão caminhando pelo deserto, subindo as montanhas, peregrinando até chegar lá em cima em Jerusalém. Porque quando você olha hoje o Muro das Lamentações, você vai perceber que fica bem ali no Domo da Rocha, bem ali pertinho, aonde ficava o templo em que Salomão construiu para Deus. Ele fica no monte. E a alegria do povo de Deus era subir até aquele lugar para adorar a Deus, para glorificar a Deus. E essa subida exigia várias paradas ao longo do caminho, porque não era uma subida tão fácil assim. Havia uma região pedrificada, montanhosa, havia ali dificuldade, as pessoas tinham que subir com cuidado. Ainda que havia uma esperança e uma alegria, elas tinham que ter cuidado ao subir em direção a Jerusalém. E eu posso dizer aqui,
eu não sei, só a cunho de conhecimento, eles estavam a 735 metros acima do nível do mar. É muita coisa. Aqueles que ficavam em Jericó, que era uma região mais baixa, era 300 metros abaixo do nível do mar. Então as pessoas que saíam de Jericó para Jerusalém, elas ficavam 1.000 metros acima do nível do mar. É muito alto. Você lembra daquela passagem, se não me falha a memória, é o livro de Lucas, capítulo de número 2, versos 41, vai dizer que Jesus ele conta até uma parábola, que um homem, ele saía de Jericó e ia a Jerusalém, até que ele caiu na mão dos salteadores, lembra? Esse caminho era tão perigoso, mas era o caminho, era a estrada que levava até o templo, era a estrada comercial, mas que era perigosa, era um lugar de viajantes, muitas pessoas passavam por ali para adentrar em Jerusalém, e esse caminho aqui, ele é perigoso, porque foi o mesmo caminho que aquele homem caiu nas mãos dos salteadores, que Jesus conta a parábola que o bom samaritano foi lá e derramou azeite e vinho, estendeu a mão, colocou em cima do cavalo, levou para a estrebaria e disse assim, olha, tudo que você gastar com esse homem, pode ficar tranquilo, que amanhã eu passo aqui e pago. E foi um samaritano até, mas isso é uma outra história. Mas esse era um caminho perigoso, caminho tortuoso, e na caminhada da vida, muitas vezes nós passamos por caminhos tortuosos, atravessamos dificuldades, desertos, para podermos acessar a presença de Deus, a casa do Senhor, para podermos acessar as regiões celestiais. É uma luta, é ou não é, meu irmão? É uma prova. Quando você fala assim, eu vou para a casa de Deus, parece que o inferno inteiro tenta parar você para não vir à casa de Deus. Parece que o inferno inteiro lança setas e setas para você não conseguir chegar até aqui. Sabe por quê? Porque em um destes salmos, que é denominado como Cântico dos Degraus, a Bíblia vai dizer assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque, irmãos, eles tinham que ficar contentes, era uma luta chegar à casa de Deus, ao mesmo tempo que era uma romaria, uma peregrinação, havia perigos, havia problemas, havia percalços no caminho. Então só o fato deles estarem conseguindo subir aquelas montanhas, era motivo deles pensar assim, eu sei que é perigoso, eu sei que é difícil, eu sei que é uma caminhada complicada, mas uma alegria, ela contagia o meu coração, porque eu estou indo à casa do meu Deus, porque eu estou indo à presença do Senhor, e lá é como se dissesse assim, aqui é a morada do Deus Altíssimo. 3 vezes por ano eles sabiam que eles iam adorar. Você lembra de Ana, quando ela entrou no templo? Foi numa dessas peregrinações que ela entrou dentro do templo, que o sacerdote estava ali, e que ela fez uma oração e disse, angustiada, amargurada de espírito. Ela fez uma oração, até o profeta, o sacerdote, entendeu que ela achou que ela estava embriagada, porque não conseguia sair palavra. Ela só movia os lábios, mas foi depois de uma travessia perigosa, depois de um caminho longo, foi depois dela ter passado tantas lutas, tantas aflições, depois dela ter sofrido tantos problemas, ainda tinha uma rival, Penina, que insistentemente vivia aperreando a vida dela. Quando ela chegou naquele lugar serviu de refrigério para a vida de Ana, aquele lugar serviu de alento, aquele lugar serviu de consolo. Eu quero dizer para você que nessa noite, que se você acessou a casa de Deus, é porque você já conseguiu atravessar esse primeiro momento de dificuldade, você conseguiu chegar aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor há abundância de alegria, na casa do Senhor a fartura de pão, na casa do Senhor a bênção está ali. Não desprezem a casa do Senhor, queridos. Quantas vezes nós entramos num lugar como esse e o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta,
O Senhor nos transforma, o Senhor nos dá paz, o Senhor nos dá alegria, o Senhor transforma a vida da nossa família. É na casa do Senhor que há mudança, que há transformação, que há bênção. Você lembra do Salmo de número 133? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida está ali. Porque é nesse lugar que nós desfrutamos da comunhão, partilhamos da comunhão. Oh querido, não despreze a casa de Deus. Eu sei que esse lugar aqui é 4 paredes quando não tem ninguém, mas quando nós nos ajuntamos é a casa do Senhor. Quando nos ajuntamos é o lugar onde Deus, Ele se manifesta. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele se manifesta porque eu trago Deus um pouquinho, você traz Deus um pouquinho, o outro tem um pouquinho mais de Deus, e quando a gente se junta, o Senhor, Ele se manifesta sobre nós. Aleluia! Só que quando está deserto, só fica o anjo de Deus aqui guardando. Mas quando eu e você estamos aqui, a Bíblia diz, onde estiver 2 ou mais reunidos, eu estarei presente no meio deles. Se você está aqui buscando a Deus, Deus está presente em nosso meio. Era uma luta chegar na casa de Deus, mas era também uma grande alegria. Sabe, querido, precisamos continuar olhando para cima. Era uma peregrinação, ao fato deles olharem para cima, já havia o alento, porque eles estavam enxergando que eles iam para a casa de Deus. E nós precisamos continuar alegrando o nosso coração, passando por dificuldades, mas não podemos parar. Às vezes parece ser pesado continuar, mas o Senhor não nos deixa desistir. Amém? Ele não nos deixa parar. Como você tem caminhado? Olha para o seu irmão e pergunta para ele, como você tem caminhado? Será que você é daquele que desiste? Será que você é daquela que para? Será que você é daquele que retrocede? Nós não podemos desistir. O autor aos Hebreus diz assim, olhando nós para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Sabe o que produz fé? É quando a gente está na casa do Senhor ouvindo uma palavra. E aí a gente consegue olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós lemos aqui o Salmo de número 120, esse primeiro salmo ele fala de clamor. Porque quando eles começavam a travessia, a viagem, a peregrinação, o que você faz quando você sai de casa? Qual é a primeira coisa que você faz? Eu quero crer que você ora, amém? Eu mesmo, com a minha família, nós temos por costume de orar. Orar o tempo todo. Eu saio para ir para a igreja, eu oro. Eu saio para ir resolver uma coisa, eu oro. A gente sai para ir para a academia agora, aleluia. Estamos fazendo academia agora, hein? Deus é o Deus de milagre, aleluia. Vai acontecer milagre, já aconteceu. Aí quando sai para ir para a academia, nós vamos orando. A gente vai para um passeio, a gente vai orando. Vamos para um culto, vamos orando. O primeiro salmo aqui, ele fala do clamor, porque na verdade quando a pessoa está atravessando uma peregrinação para ir ao encontro de Deus, que já não é fácil, é uma luta, o inimigo tenta nos paralisar, tem que ser através da oração. Não desista de orar, amém? Então fala assim comigo, eu preciso subir o primeiro degrau, que é o degrau da oração. Não desista de orar, amém? Por isso que ele diz assim, ó, na minha angústia clamei ao Senhor. E sabe o que Deus fez? Ele me ouviu. O salmista diz assim, e o Senhor livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ou seja, na oração Deus dá livramento, amém? Na oração Deus cuida da tua vida. Ele livra você de acidentes, Ele livra você de perigos, Ele guarda você de qualquer tipo de situações contrárias.
O diabo não pode te tocar, porque tua vida está guardada por Deus. Ele não pode tocar em um fio do seu cabelo, se Deus não permitir, porque você é propriedade exclusiva, particular. Você é alguém que Deus comprou com preço caro, foi preço de sangue. A Bíblia diz que Ele comprou para si homens de todas as tribos, povos, línguas e raças, e diante do nome de Jesus todo joelho se dobrará, porque Ele quem comprou, e nós somos pertencentes a Ele. Então o diabo não pode tocar se Deus não permitir. Por quê? Porque você é propriedade de Deus. Primeira coisa que você tem que fazer é clamar ao Senhor. Comece tudo orando. Amém? Comece orando. Um sonho, um projeto, um ideal, uma realização, uma conquista. Comece orando a Deus, clamando a Deus. Nós temos um salmo muito importante, e agora eu quero que você entenda que na peregrinação também eles tinham o costume de olhar para os montes. Salmo de número 121 vai dizer o quê? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Irmão, lembra que eu falei para você que era 1000 metros acima do nível do mar? Era alto, eles estavam entre as montanhas. Até chegar à casa de Deus, eles só viam montanha e deserto. E aí, às vezes, no meio da travessia, tem perigos, tem feras, tem serpente, tem escorpião. E aí, eles levantavam os olhos para os montes e diziam: de onde me virá o socorro? Lembra que aquele homem caiu na mão de salteadores? Havia o perigo da estrada também. Havia a esperança de estar no templo, mas havia o perigo da estrada. Havia o perigo da peregrinação no meio da travessia. E aí eles declaravam e diziam: eu posso olhar para os montes. Será que me virá o socorro? E aí eles declaravam assim: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Irmãos, é tão maravilhoso você ler esse salmo, porque ele fala que ele não vai deixar o seu pé vacilar. O guarda de Israel não dorme. Ele é a tua sombra. No deserto era um sol escaldante de dia, e de noite era um frio intenso. E aí ele está dizendo aqui, ó, ele não vai deixar, aleluia, o sol te molestar de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Sol escaldante do deserto, frio intenso na noite. Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída. Meu Deus. Lembra do povo de Deus no deserto? Coluna de nuvem de dia, para não enrijecer a pele do sol, e coluna de fogo à noite, para não morrer de frio. O Senhor é quem te guarda. Às vezes a gente vê um monte de coisa, as pessoas falam muita coisa, as pessoas elas vê que tem lugar que é muito perigoso, dá medo de sair à noite, altas horas, madrugada. Irmão, mas se tem alguém que nos guarda, a gente vai se prevenir. Você tem que se prevenir, não andar em horário errado. Mas se for preciso, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aleluia, aleluia. Querido, nós precisamos aprender a viver pela fé, amém? Romanos capítulo 1, verso 17, ele vai dizer que o justo vive pela fé. Abacuque 3 vai dizer que o justo viverá da sua fé. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós não podemos parar nos empecilhos, e sim, para o potencial que Deus colocou em você, e olhar para Deus, que é Deus de impossibilidades. Ele nunca te abandonará.
não olhe para as dificuldades, olhe para Deus, por meio da fé. Amém? Por meio da fé, busque o Senhor. Aleluia! Porque quando nós temos fé, nós vamos começando a ter a alegria. Por que alegria? Porque na verdade, na presença de Deus, há alegria. A Bíblia diz, o Salmo de número 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro da tua casa, ó Jerusalém. Ou seja, se nós estamos diante do Senhor, nós estamos guardados, nós estamos cheios de alegria. A alegria, a Bíblia diz assim, irmãos, que a alegria do Senhor é a nossa força. Aqueles já estavam um pouquinho mais perto de chegar na casa de Deus. Aqueles estavam mais próximos, eles estavam vislumbrando a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Eles estavam indo para a casa de Deus com a sua família, com o marido, a esposa, os filhos. Você sabe o que acontecia ali? Eles tinham por costume, o povo judeu, de toda a geração representada, eles tinham de buscar a Deus. Era o bisavô, o avô, o pai, o filho, era tudo ali. Eles estavam todos ali. O filho dos filhos, toda a geração ia, senhor, senhora, mulher, homem, crianças. Sabe o que esse salmo representa? Que toda a família tinha a maior alegria de ir à casa de Deus. Sabe o que Deus quer de nós? Que nós venhamos entender que é a alegria do Senhor que é a nossa força. Para entendermos que precisamos todos nós buscarmos a Deus em família. A vontade de Deus é salvar você e a sua família. Todos peregrinavam em família. Todos estavam indo à casa de Deus em família. Um ajudava o outro, um animava o outro, um dava força para o outro. Porque vai ter dias que vai acordar alguém e falar, eu não quero ir, o outro vai dizer, mas nós vamos. Vai ter dia que um vai dizer assim, eu estou tão cansado, não, mas Deus renova as tuas forças. Vai ter dia que um vai dizer assim, mas eu não sei não se dá certo. Dá sim, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque eu alegrei quando alguém me disse, vamos à casa de Deus. O fato de estarmos aqui precisa trazer alegria para o nosso coração, querido. Precisa trazer alegria para nós. Aleluia. As famílias vão se encontrando. Imagina comigo. Por que Jesus se perdeu quando a Maria, José estavam voltando? Porque havia muita gente, muitas famílias, muitas pessoas peregrinavam. Era normal, era comum as pessoas se perder, mas também era muito comum as pessoas se encontrar. Haviam várias famílias se encontrando. Eles estavam subindo os degraus daquelas montanhas em direção à casa de Deus. E eles viam, fulano, você está aqui. Ciclano, você está aqui também. Meu irmão, eu quero declarar aqui nessa noite, que o seu compadre vai estar na igreja. A sua comadre vai estar na igreja, seu marido vai estar na igreja, sua esposa vai estar na igreja, seus filhos vão estar na igreja, seus netos estarão na igreja, seus bisnetos estarão na igreja, toda a sua geração estará na casa do Senhor, porque ir à casa de Deus fala de gerações buscando ao Senhor. Lembra do louvor? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame, aleluia, e assim vai, até 1000 gerações.
até 1000 gerações. Querido, você pode declarar isso, talvez o Senhor te trouxe aqui para salvar toda a sua geração. Você pode declarar isso nessa noite? Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que toda a minha posteridade, toda a árvore genealógica, eu declaro aqui nessa noite, que toda a família, até 1000 gerações, estarão na casa do Senhor. Eu declaro que os meus netos vão dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu declaro, aleluia, que os meus bisnetos vão dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu declaro que até 1000 gerações, toda a minha posteridade vai ter a maior alegria em servir ao Senhor, e vai estar na tua casa, adorando o nome santo do Senhor. Deus está salvando a sua geração. Deus está salvando a sua posteridade. Deus está salvando todas as suas gerações. Esse salmo ele vai dizer sobre gerações servindo a Deus. Não adianta eu ir para o céu se eu não levar a minha família. Quando você tem uma notícia muito boa, você não quer compartilhar? Quando você vai fazer um passeio, não é legal quando vai toda a sua família? Se fica alguém, a gente fala assim: poxa, está faltando. Minha filha Beatriz está morando em São Paulo. Esses dias a gente foi fazer alguma coisa e aí tinha ali 5 coisas, aí a gente falou: não é mais 5. Mas o costume era colocar sempre 5. E parece que a gente ainda não se acostumou com a ideia. Por quê? Porque na verdade nós contamos que todos estejam juntos. Você vai fazer qualquer coisa, você quer fazer com a família. As melhores coisas da vida nós queremos compartilhar em família. Um aniversário, um casamento, um passeio. Você ir comer uma pizza, você estar junto, sabe, tomando um sorvete. Isso é maravilhoso. O que adianta a gente ir para o céu e a nossa família não ir? Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar pela nossa família. Nós precisamos continuar perseverando até a nossa casa ser salva. Nós precisamos entender que aqui, todas as gerações com as suas famílias buscavam a Deus. Todas as gerações de Tupanatinga vai buscar ao Senhor, porque essa é a vontade do Senhor. O Senhor ele vai começar a tocar lá na célula matriz, lá no início, lá nos primeiros. Sabe, os primeiros governantes, as primeiras famílias da cidade, no início da emancipação dessa cidade. Querido, você precisa orar e eu preciso orar. Sabe por quê? Porque nós temos que repreender toda a maldição hereditária. É por isso que você precisa entender como orar. Sabe por quê? Porque tem gente que ainda diz assim: Tupanatinga é difícil, Tupanatinga não vai para frente, Tupanatinga é complicado. Por quê? Começou lá atrás alguém dizendo, foi assim ou não foi? Lá atrás alguém disse, lá atrás alguém começou errado. Só que nós temos que começar a declarar as coisas certas e verdadeiras. Nós temos que começar a levantar as nossas mãos e profetizar. Que essa cidade não vai ser mais uma cidade que vai viver debaixo de cabresto. Que não vai viver mais debaixo de um empregozinho, e aí a gente vai ser assolado, por causa que tem alguém trabalhando. Não, nós vamos declarar que empresas virão, empregos surgirão, nossos familiares não vão mais se mudar para outras cidades, para outros estados, porque o Senhor vai começar a trazer oportunidades para essa terra. Tupanatinga será a cidade mais fácil, e aonde o Senhor vai começar a derramar a sua glória, e pessoas serão tocadas, abençoadas, nossa casa vão desfrutar de uma cidade próspera em nome de Jesus.
humanamente falando, parece que a gente está desacreditado. Mas quando a gente olha para Deus, tudo é possível a Deus. E aquele que crê, tudo é possível àquele que crê. Por que eu digo isso? Porque tem uma matriz, começou de algum lugar. Que a gente comece orando, declarando que toda maldição hereditária vem cair por terra. Mas a primeira coisa que você precisa fazer para que Deus ouça a tua oração, você precisa ser unido. Se o marido viver maltratando a mulher, nem a oração dele é ouvida. Acabou a união. Deus corta. Não tem como acessar a Deus. Um reino dividido não pode prosperar. Tem que começar dentro das famílias. Os filhos precisam seguir os pais. Os pais precisam honrar os filhos também. Ouvi-los. A família precisa estar junto. A família precisa estar unida. Você entende que isso é muito sério e muito profundo? Porque às vezes a gente pensa assim, fulano é desse jeito, deixa para lá. E aí já cria uma divisão. Aí já são duas visões. A gente precisa trazer para perto. Se você quer repreender algo geracional, tem que ser debaixo de princípios. Deus, Ele consegue honrar e o diabo respeita princípios. Tem que haver unidade. Por que você acha que muitas coisas não acontecem em Tupanatinga ainda? É por causa dos governantes? Não é só isso não. Não é porque é por causa dos governantes não. É porque a igreja de Cristo não é unida. É porque as famílias não são unidas. Você quer ver uma coisa? Quer ver a cidade para frente? O povo de Deus se unindo? Ah, meu amigo. Você não tem ideia do que pode acontecer nessa cidade. Porque o povo de Deus unido não tem brecha, não tem nada que interfira, não tem demônio que acuse, não tem nada que barre a oração de um crente. A ligação vai ser direta. Tem bênçãos que vão acontecer aqui só quando a igreja se unir. Não adianta. Não adianta. Tem níveis de bênçãos que só vão ser derramadas quando a igreja entender o princípio da comunhão. E aí já não tem mais a ver só com eu e a minha família. Tem que começar de mim e da minha família. Mas a igreja, quem é a igreja? Somos nós, família. Alguém que não vai com a cara de alguém, alguém que não consegue perdoar o marido, perdoar a esposa, um filho, uma filha, o coração está amargurado. Às vezes essas coisas são cruciais. O Deus não vai conseguir mudar se a gente não liberar primeiro o nosso coração. É muito mais embaixo do que a gente imagina. Mas, na nossa caminhada diária, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós vamos olhar para o céu. Diga assim comigo: eu vou me alegrar na presença de Deus, porque alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O Senhor vai começar a dar alegrias a pessoas aqui. Você vai começar a viver momentos tão felizes na sua casa. O Espírito Santo vai fazer uma obra tão grande que você vai poder olhar e dizer: estou maravilhado de tanta coisa que Deus está fazendo. Porque há uma alegria que me contagia quando eu venho para a casa de Deus. Aleluia. Aleluia. E eu disse aqui também uma coisa. Já estou encerrando. Eu disse aqui também que nós precisamos olhar para o céu. Por que olhar para o céu? Porque na verdade é de lá,
Como diz o Salmo de número 123, para ti que habita nos céus, levanta os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Nós temos que olhar para o céu. Nós temos que olhar para Deus, porque se nós só olharmos para a terra, nós vamos passar por lugares sombrios. E o Salmo 91 diz: ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum. Mas existem lugares sombrios e profundos. Ali naquela peregrinação o solo era rochoso. Aleluia. Mas todos estavam olhando para cima, contemplando a beleza dos céus e a infinidade daquilo que Deus poderia fazer. Tem um texto da palavra de Deus que fala que o firmamento anuncia a obra de tuas mãos. O que é o firmamento? É o céu que a gente vê. É infinito. É maravilhoso. Nós precisamos entender isso aqui. Todos estavam olhando, contemplando a beleza dos céus, que representavam o infinito de Deus, a beleza de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Irmão, cá para nós, podem dizer que a gente veio de uma ameba, pode dizer que a gente veio do macaco, pode dizer, sabe, que o ser humano, ele nasceu de alguém que está mais atrasado que a gente, do animal. Mas existe um Criador, existe um Senhor, existe um Deus poderoso, um Ser Supremo. Existe. Tem alguém que cuida de tudo isso que foi criado. Aleluia. Aleluia. Você pode levantar a mão para o céu um pouquinho e adorar a Deus comigo? Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Ele é poderoso, amém? Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ele é poderoso, aleluia. Aleluia. Nós não podemos, irmãos, olhar para trás. Não podemos desfalecer nem desanimar. Precisamos prosseguir para o alvo. Olhe somente para Jesus, amém? Olhe somente para Deus. Agradeça a Deus pelos livramentos. Aleluia. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, agradeça a Deus pelos livramentos. Meu Deus. Aleluia. Deus é um Deus de livramentos, amém? Pode se colocar de pé comigo? Aleluia. Aleluia.
Então, todas as vezes que você lê esses salmos, você vai entender que aqui foi uma peregrinação. Tinham mais, mas eu vou parar por aqui hoje. Por quê? Porque, na verdade, tudo isso representa que nós estamos numa subida. Nós não podemos parar. Sabe o que isso significa? Que você jamais vai olhar para trás. Porque quando a mulher de Ló olhou para trás, ela foi transformada em uma estátua de sal, dizendo que todo aquele que olha para trás não está apto para o reino dos céus. Todo aquele que olha para trás, lança a mão do arado. Você já viu quando o boi está puxando o arado e você está guiando ele aqui? Tenta olhar para trás mexendo no arado. Você não vai fazer aquela linha reta. A linha vai começar a ficar torta. Por isso que a Bíblia é tão sábia e diz: todo aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não é apto. Porque agora a linha não vai estar sendo mais reta, mas vai ficar tortuosa. Então não dá para servir ao Senhor olhando para trás. Não dá para a gente servir a Deus olhando para trás. Se você olhar para trás, você nunca vai conseguir avançar. A mulher de Ló, ela ficou vislumbrada com Sodoma e Gomorra. Ela não queria abandonar aquela situação de pecado, de calamidade. Mas Deus disse que havia uma grande destruição chegando. Essa terra, esse lugar, ele vai ser ainda assolado. Nós não podemos olhar para cá somente. Nós temos que buscar aquilo que é eterno. A Bíblia diz assim: buscai as coisas que são do alto, que são eternas. Porque tudo que está aqui vai ficar. Uma grande lição que nós podemos tirar do que aconteceu lá no sul é que tudo fica. Pessoas abandonaram suas casas, seus carros, seu conforto, dinheiro. Pessoas abandonaram seus estúdios, estúdio de TV, estúdio de rádio, estúdio de pessoas que faziam ali trabalho de fotografia, filmagem. Tudo ficou por água abaixo. E tudo aqui vai ficar. Tudo vai ficar. Então, desfrute enquanto você tem saúde e vida. Desfrute enquanto você está aqui. Porque o dia que você fechar os olhos, não haja com ignorância antes de você fechar os olhos. Um homem chamado Estiquinho Scarpa, ele enterrou o seu veículo junto com ele. Isso é uma tremenda ignorância. Quando ele morreu, ele enterrou o veículo. Poderia ficar aí para alguém usufruir. Mas não. A ignorância de uma pessoa. Ela acha que ela vai levar tudo que ela conquistou. Mas essas coisas só foram conquistadas para ser usado na terra. Ninguém leva riquezas para o céu. Sabe quais são as riquezas celestes? Aquilo que é eterno. Buscai as coisas que são do alto, aonde o ferrugem não consome, a traça não consome, mas aonde as coisas são eternas. O que é eterno? Deus é eterno. O Espírito nosso é eterno. Então, cuide do teu espírito, porque ele voltará para Deus. Ele vai viver a eternidade longe de Deus, ou ele vai viver a eternidade perto de Deus. Busque aquilo que é eterno, para que quando Jesus voltar, você viva com ele toda a eternidade. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos. Você vai agora orar para que você continue prevalecendo na presença de Deus. Continuamente servindo ao Senhor, entendendo que você não pode olhar para trás e nem retroceder. Você vai fazer de tudo para convencer as pessoas da tua casa que elas precisam de Deus. Você vai fazer de tudo para convencer um amigo, um parente, um vizinho, um compadre, uma comadre, alguém que você ama, que essa pessoa precisa de Deus, e precisa de buscar a Deus, e precisa de se acertar com Deus. Então nessa noite vamos orar. Mas antes de você orar por alguém, ore primeiro por você, para que você esteja firmado e firmada na presença de Deus,
e sirva ao Senhor com alegria. E aí, salve-se para salvar, liberte-se para libertar. Não podemos libertar sem estarmos libertos. E não podemos salvar sem estarmos salvos. Como que eu vou salvar alguém estando em perigo? Eu preciso me salvar. As pessoas lá no sul estão atrás de pessoas que talvez estão ali dentro de casas ou em algum lugar enroscado, mas elas estão com bote salva-vidas, estão com lancha, elas estão a salva para poder salvar. Não tem como eu estar em cima de um telhado onde está cheio de água, eu conseguir salvar alguém. Eu preciso me salvar primeiro. Que nessa noite, você primeiro ore por você e peça a Deus, para que Deus te ajude, te salve, te livre. Para que o Espírito Santo restaure a presença dele em sua vida. Ore por pessoas que você sabe que precisa de libertação e de salvação. E vamos sair da inércia, vamos sair do comodismo, vamos sair da mesmice, porque nós estamos subindo, estamos em direção à casa, estamos em direção ao lugar e habitação de Deus, estamos sendo livres, guardados de toda assolação, porque nós estamos numa grande peregrinação. A nossa vida aqui nessa terra é uma grande peregrinação. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos aqui apenas de passagem. Por isso não podemos parar e nem retroceder. Estamos em uma grande romaria, em direção à casa do Senhor, às mansões eternas. Estamos em uma grande peregrinação ao lar celestial. O meu lar não é aqui. O meu lar é o céu. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. O meu lar é o céu. Meu Deus, nessa noite, olha para dentro de lares e famílias aqui hoje. Pessoas que talvez estão mais ou menos. Pessoas que se sentem distantes do seu amor. Pessoas que precisam de uma mão amiga da esposa, do esposo, do filho, da filha, para estarem juntos, caminhando em direção ao céu. Ajuda os teus filhos, Pai, a buscar a tua face, a estar diante de ti, Senhor. Ajuda os teus filhos a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ajuda os teus filhos a permanecer de cabeça erguida, olhando para ti, o autor e consumador da sua fé. Oh meu Deus, ajuda os teus filhos. Fortalece ao cansado, dá força a quem não tem nenhum vigor. Meu Deus, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, de asas como de águia, assim como o Senhor disse que renovaria as forças. Eles vão caminhar e não vão se cansar, vão correr e não vão se fadigar, porque os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Eu declaro hoje aqui, forças renovadas, para prosseguir a caminhada cristã, para continuar de pé, para não parar diante dessa grande peregrinação que é de ir ao céu. Em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, a minha irmã, abençoa o meu irmão, abençoa o pai, a mãe, abençoa os filhos, as filhas, abençoa todos aqui, a ponto deles conseguirem entender que estão peregrinos, essa terra não é o lar deles ainda. João 14 diz, não se turbe o coração, crede em Deus e também em mim, porque se não fosse assim eu não teria dito que eu vou preparar lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos e não turbar o coração, porque o Senhor já foi preparar lugar para nós. Nos ajuda, Senhor. Esteja conosco, hoje e sempre. Eu oro por cada um aqui nessa noite. E abençoo cada um aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Que a sua vida nunca mais seja
a mesma. Que a sua vida seja fortalecida agora pela presença do Senhor. E que você seja tocado com uma unção fresca do Espírito de Deus, para que a tua casa seja sujeita à palavra de Deus. Então eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Nós agradecemos a Deus por essa noite. Agradecemos a Deus por esse momento tão importante. Agradecemos a Deus pela tua vida. Nós oramos pela vida daquele que vai ofertar e vai dizimar nessa noite. Aquele que pode, aquele que tem. Porque nós também vamos adorar a Deus com nossos dízimos, nossas ofertas. Nós vamos aqui fazer aquilo que nós temos condições de fazer. Se você não tem, não se preocupe, que o Senhor te abençoe do mesmo jeito. E te ajude, e te prospere. Abra as portas de emprego. E te dê força e graça para poder honrar ao Senhor com as suas primícias da sua renda. A Bíblia diz assim: trazei todas as primícias da sua renda para honrar a Deus e dizer a Ele: o Senhor é o primeiro e o Senhor também é o último. Então que Deus te prospere em nome de Jesus, amém? Deus abençoe suas finanças. Deus abençoe aquele que tem agido com liberalidade e fé. Nós declaramos nessa noite, ainda que você seja alguém que olhe e diga: é tão pouquinho, mas a Bíblia diz: ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Porque na verdade Deus conta com a nossa fidelidade, independente do valor. A questão não é o valor, a questão é a prioridade. A questão é honrar a Deus. A questão é dar a Deus o primeiro lugar do nosso coração. O que passa pelas minhas mãos, eu preciso honrar a Deus. Seja R$1, seja 10 centavos, seja 10 reais. Eu sei que eu tenho que tirar aquilo que é de Deus. O Senhor, Ele vai prosperar quando eu entender que eu preciso ser fiel e agir com liberalidade e fé. Pai, eu abençoo a vida de cada um. Que o Senhor prospere a tua igreja, faça-os prosperar. E segundo a sua boa vontade, honre os teus servos, em nome do Senhor Jesus. Que nunca falte nada para eles. É o que eu declaro para a glória do Senhor.